Olá, sejam bem-vindos ao Janelas de Conto. Aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade, onde a palavra ganha um lugar de relevo. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 3 grandes mulheres. 2 que vocês ainda não conhecem aí em casa, mas que lhes vou passar a palavra e que se vão apresentar. Tânia. Olá, chamo-me Tânia, sou uma apaixonada pela vida, pela ajuda ao próximo e essencialmente pela bênção que temos em poder estar aqui e partilhar com o mundo aquilo que somos e aquilo que gostamos de fazer. Muito obrigada, Tânia. Márcia. Olá, eu sou a Márcia, considero-me uma mulher dinâmica, proativa, gosto de contribuir para a sociedade e sou amiga do amigo. Muito bem, muito obrigada, Márcia. Paula, beijinhos lá para casa. Beijinho à Sandra Costa, que deve estar no sofá lá em casa. Um grande beijinho para todos os que nos ouvem e que gostam das nossas reflexões. Muito obrigada, Paula. Já tem nas mãos o bilhete de avião que lhe ditará uma vida nova. Aos 30 anos, ainda vive com a mãe viúva. Daqui a 6 meses, estará no estrangeiro, a exercer pela primeira vez a sua profissão. Encontra-se num conflito intrapessoal. Por um lado, alentada por finalmente atingir a sua independência. Por outro, acabrunhada por ter de abandonar a mãe que tanto ama e estima. Decidiu omitir à mãe a sua decisão até ao regresso da sua irmã mais nova à casa da universidade. Estimou que seria a forma mais apaziguadora de transmitir a notícia pesarosa. No entanto, a mãe é alertada por outra pessoa da confirmação da viagem da filha. O relato chega-lhe extravasado, como se tratasse de uma traição, de um desrespeito, de uma desconsideração por tudo o que a mãe lhe proporcionou. Sentindo que a filha não lhe contou porque iria fugir em segredo, não se permitiu ouvir as explicações e abandona uma filha que decide omitir temporariamente uma informação para a desvendar quando a mãe tivesse um suporte maior, atenuando-lhe a dor. Nem todas as omissões nascem de um lugar escuro. Algumas surgem do amor e da proteção. Muito bem, esse é o nosso primeiro conto e passo a palavra a Tânia. Sobre este conto, na altura eu li com bastante atenção e reportou-me uma expressão que eu conheço de uma grande pedagoga, a Maria Montessori, que é: ajude-me a crescer, mas deixe-me ser eu mesmo. Aqui faz-me pensar muito no papel que nós temos de mães e de pais, que muitos pais não encaram de uma forma muito positiva o facto dos filhos seguirem a sua vida e seguirem o seu percurso normal, que é sair de casa e fazer a sua vida. E claro que depois leva a estas situações, como refere aqui no conto, que ela tinha receio de dizer à mãe que iria sair de casa e estava à espera que a irmã regressasse, mas entretanto a mãe ficou a ter conhecimento e não gostou de forma alguma, sentiu-se ofendida. Isto é aquela fase que eu diria: ajuda-me a crescer, mas deixa-me ser eu mesma. Era basicamente não deixar que ela vivesse a sua própria vida, aquilo que ela queria, que tinha destinado para si. E é o que acontece muito na atualidade também. Em algumas situações vemos que os miúdos querem seguir percursos de vida e os pais não aceitam muito bem. Isto fez-me lembrar muito isso que vamos vendo na sociedade. Muito bem, muito obrigada, Tânia. Márcia. Aqui neste nosso texto eu vejo que vou mais na parte da filha, em que ela, ao não dizer, ao não querer contar precocemente, seria mesmo para proteger a mãe da falta que sentiria, sim, da sua filha, que está tanto habituada no dia-a-dia e das rotinas dela e de vê-la todos os dias. O facto aqui foi que ela podia ter, se calhar, tomado conta desta dor, contando, sim, mais cedo. Ter-lhe dito, se calhar de outra forma, que dito pela boca da outra pessoa não foi tão cuidadosa, não deu tanto alento como se calhar se a filha tivesse contado. Certamente poderia ter sido a reação da mãe outra e não a que ela teve. Mas isto são coisas que acontecem no dia-a-dia. Nós cuidamos do outro, nós temos em conta as palavras que dizemos e com o cuidado que queremos ter com eles, e no fundo depois alguém sabe e acaba por contar
primeiro do que nós, e nunca é dito com o mesmo cuidado ou com o mesmo amor ou com o mesmo carinho, e infelizmente depois acontece essas situações que a mãe ficou, pronto, com alguma tristeza e com alguma decepção porque não tinha sabido pela filha dessa notícia. Isto só acaba por contar também à luz da sua percepção. Exato. Não é? Exatamente. Sim, por norma, sim. Isto fez-me lembrar uma frase que eu escrevi numa carta que escrevi à minha mãe quando tinha 15 anos, porque eu utilizava muito a escrita como forma de transmitir aquilo que eu sentia. Porque tinha este medo, não é? Este cuidado de magoar a minha mãe com o que ia dizer. E recordei-me logo de uma frase que eu escrevi numa carta que eu dizia: os teus filhos não são teus filhos, mas filhos da vida. É basicamente isto. Mas tu apresentavas esses textos depois ou omitias também? Não, essa carta eu escrevi mesmo, propositadamente, uma carta, e no final escrevi como conclusão do que eu escrevi, para aquilo que devia estar magoada por alguma situação, já não me recordo, e eu escrevi essa frase. E lembrei-me exatamente, veio-me isso logo à memória. O omitir é tal questão, pode ser um ato de amor, como pode não ser, depende sempre da perspectiva. Eu não queria ferir. É que neste caso, não é? Temos aqui dois contextos, que é o querer sair, ganhar liberdade, o ir em busca de algo para ela própria. O que é preciso uma grande coragem, e cada vez mais nós temos relatos que os filhos saem cada vez mais tarde de casa dos pais, tendo as condições hoje em dia que nós temos, não é? A nível social, a nível económico e a nível laboral também. E a outra questão, o facto dela, por amor, querer proteger aqui a mãe e querer dar-lhe alguma estrutura antes de a informar, mas não foi da melhor forma. Por outro lado, também aqui há outra parte, que é o deixar-nos levar por aquele diz que não diz do outro, não é? A mãe foi um bocadinho aqui influenciada e não ouviu a filha. Ela tomou aqui um partido e isto também nos leva aqui um bocadinho à reflexão, que é importante também nós ouvirmos os dois lados, termos consciência que às vezes o importante é isto, haver um equilíbrio entre as questões. A tendência, eu acho que é sempre esta, é ouvir alguma coisa de alguém e já ir com a opinião formada e já ir direto ao outro com aquela certeza de que aquilo que o outro disse é a maior certeza da vida. E não dar espaço, nesse caso à filha, para ouvir a parte dela com o cuidado. E muitas vezes partimos do princípio da maldade. Exatamente. Que é o mais incorreto, não é? E não da bondade. Porque eu poderia até ter ouvido: olha, diz-me uma coisa, a tua filha vai viajar. Eu até podia imaginar que a senhora não soubesse. A tua filha vai viajar, eu ouvi dizer que ela arranjou o trabalho que tanto queria no estrangeiro. Minha filha vai viajar, não sabia nada. Desculpa, não sabia que tu não sabias, mas pronto, certamente se ela não te contou é porque queria te proteger, se calhar deve estar à espera que, sabes, que a irmã chegue, ou sei lá. Mas e isto parte do princípio da bondade, não é? Mas nós deduzimos aqui que realmente havia uma intenção. Exatamente, que aqui foi... Quer dizer, tua filha vai viajar e não te diz nada. Isso é mesmo para ela que quer ser escapar de ti, não é? E percebe-se aqui que... A intenção de ferir também. De ferir, não é? As pessoas, infelizmente, têm muito essa tendência de gostar de pôr ali um pozinho para o lado da maldade. É uma prática. É uma forma de fermentar. Que é para criar ali um conflito, uma coisa. As pessoas e ainda gostam outra de vez a questão da inteligência emocional. Se nós estivermos perante alguém que nos aborde com esta instigação, que há pessoas que já nos abordam com um tom e com uma forma que é mesmo para despertar em nós sentimentos assim menos positivos, não é? E que nos levam também aqui a criar eu lido frequentemente com às vezes com esse tipo de situações e mantenho sempre a minha assertividade, respiro fundo, e depois como mantenho o meu tom de voz sempre sereno e assertivo, a pessoa depois baixa. O truque é sempre esse. É sempre este. Mas eu acredito que há situações em que é difícil manter a assertividade. Sim. É difícil. Por mais que tentamos, por mais que a gente dê aqui voltas, é muito Paulo, difícil. Como nós vamos partir do princípio que numa situação em que há duas pessoas que estão a discutir e eu costumo dizer, eu quero permanecer a ser o adulto nesta situação, e o adulto é aquele que é assertivo, que é afetivo, que é compassivo e que dá o exemplo. Se eu, por acaso, sair daquele exemplo que eu quero ser, eu também posso, desculpa, alterei o meu tom, não deveria ter feito, peço desculpa por isso. Também reconhecemos isso e voltamos depois outra vez ao nosso lugar. O que acontece, nós somos humanos e podemos alterar o nosso tom, mas também temos sempre a oportunidade de olhar para o outro e dizer: peço desculpa, alterei o meu tom e não queria ter feito isso.
ok? E, por exemplo, nesta situação, isso também até pode ter ouvido essa situação assim mais extrapolada, mas podia ter chegado à filha, ter sarado aqui, respirado, usado a sua inteligência emocional, não é? Chegar à filha e perguntar, olha, sabes, vieram-me contar que tu vais viajar. Conversar com ela. Importas-te dizer à mãe se isso é verdade e porque é que, a ser verdade, porque é que decidiste não me contar? Neste tom, nesta linguagem, não é? E aí dava a oportunidade também para a filha se poder expressar e se explicar à mãe. E neste caso o que acontece? A mãe já vem, vais viajar, não me disseste nada, tu és uma traidora, não quero ouvir explicações, e quebram-se aqui laços importantíssimos, Verdade. não é? Sim. E a comunicação é realmente essencial nesse aspecto. Outra coisa importante que a gente pode refletir aqui em relação ao conto é também sobretudo o facto de a gente estar a falar de uma jovem de 30 anos que está a sair da casa dos pais. Isso faz-nos lembrar aquilo que a Paula também relatou, que é o facto de cada vez mais tardiamente as pessoas terem a oportunidade, não é, de sair da casa dos pais. Sim. Jovem que não é assim tão jovem, 30 anos, sim, já não é assim exatamente. tão jovem. Eu saí de casa para estudar, e foi de 17 anos, mas a 21 já comecei a trabalhar. Hoje em dia isso acontece e eu às vezes paro para refletir sobre esse assunto, porque é algo que nós vemos cada vez mais tarde. Acontece, por mim, no meu ponto de vista, acontece por 2 motivos. Primeiro, porque é confortável nós estarmos em casa dos pais, evita gastos, não é? De alojamento, de eletricidade, tudo que alimentação. É muito mais confortável eu chegar a casa, já tenho a comidinha feita, tenho cama lavada, tenho tudo orientado e a minha mãe é que me está a manter. E por outro lado, às vezes acontece que os filhos querem sair e os próprios pais não lhes dão essas asas para eles voarem. Porque também lhes é confortável ter ali alguém em quem eles conseguem emocionalmente dominar. E muitas vezes é interessante, Tânia, essa achega que tu deste, porque por vezes esses pais têm esse controle sobre os filhos e eles próprios não têm consciência de que fazem exatamente. isso. É quase de forma Muitos não, inconsciente. exatamente. Mas fazem com que eles permaneçam lá, ou seja, não incentivam a sair. Não, meu filho, deixa de ficar, mas porquê é que agora estás a gastar tanto dinheiro numa renda se estás tanto bem em casa da mãe e do pai? É isso. Não é? E vão incentivando sim. e às vezes vão cortando sonhos, vão cortando, agora vais para o estrangeiro, o que é que vais fazer para o estrangeiro, para tanto longe? Mas deixa de ficar por aqui. Eu aí revejo o meu pai, eu continuava em casa dele toda a minha vida e eu sempre quis asas para voar. E ele era muito esse género. As filhas tinham que estar ali no espaço dele e perto dele. E eu quebrei essas regras todas porque sempre tive espírito livre e gosto de viver a minha vida independente e Mas agora livremente. nós somos mães e o que é que nós mais gostamos de ter em casa? Os nossos filhos. Sim, mas no entanto eu faço questão, mas isto é a minha forma de estar na vida porque a minha mãe também me preparou desta forma, Tânia. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito consciente na sua maternidade. Ela ouvia-me sempre. E os sonhos que eu tinha, ela fazia questão de lhe dar asas, porque o meu pai era o oposto. E o meu filho, eu faço questão de o preparar para a vida, porque eu sei que ele não vai ficar lá, por isso é que eu agora tento aproveitar ao máximo a companhia dele, porque eu sei que vai chegar a uma altura e ele vai seguir o seu percurso de vida que é natural. Logicamente vou sofrer e vou sentir falta, como todas as mães, mas isto é o percurso normal da vida e nós temos que encarar isso dessa forma. E muitos pais não encaram isso dessa forma. Até mesmo quando os filhos estão fora de casa, eles querem mandar na vida deles fora de casa. Exatamente, e conseguem. E alguns sim, porque há depois... muito aqui o jogo psicológico Exatamente. também, ao domínio. É a questão emocional que é o que depois... E quem tem, às vezes, o poder económico, que são os pais, conseguem até manuseá-los de alguma forma que os exatamente. suspende na vida deles, porque que eles sabem que ficam têm o presos. domínio por completo. Acabam por controlar ali a vida deles de alguma forma, também destruindo de alguma forma a parte psicológica e os sonhos deles, em que eles também fazem, se não acreditar em si próprios, que dizem assim, se calhar ela até tem razão, é a minha mãe que está a falar, tipo, tem alguma credibilidade, se calhar vou pensar melhor nisto, e hoje não avançam e levam, e não avançam amanhã, e não avançam depois, e ficam ali naquela pendência, será hoje, será amanhã, e acabam muitas vezes por desistir, as coisas não acontecem. E vai surgindo sempre conversas novas e situações novas que os fazem de mover de coisas que vão aparecendo no dia-a-dia deles. Não aparecem os convites, aparecem. Não aparecem as amizades novas, também aparecem. Mas eu acho que existe também aqui muito um estilo de comparação. Acho que os pais são muito, para além de protetores, são muito aqui, eu não vou deixar, não posso deixar,
Porque se eu deixar, vai acontecer o mesmo que o filho do outro aconteceu. Então, mais vale não deixar de dar aquele passo, porque assim não vai acontecer o que aconteceu ao outro. E não deixar, porque cada criança tem a sua individualidade, a sua personalidade. E é um ser diferente. E é um ser diferente um do outro. Acho que isto é importantíssimo, olhar para cada um num ser individual. E não fazer, Não fazer comparações. Não fazer comparação. Não criar expectativas que são nossas e que não são os desejos da própria criança ou do próprio jovem. Exatamente. O nosso sobrinho pode sim ter um percurso escolar exemplar, mas porquê que o nosso filho tem que ser igual? Precisa. Isso faz-me lembrar uma coisa muito interessante que é... nem todos os jovens querem ir para a universidade, mas todos os pais querem que os seus filhos vão para a universidade, não é? Isso faz-me lembrar uma amiga minha, eu lembro-me dela dizer assim de forma bastante firme: as minhas filhas vão para a universidade, quer queiram, quer não queiram. E a questão é porquê é que tem que ser isso? Porquê é que esta tem que ser uma realidade imposta pelos pais? Não é? Há jovens que não querem. E hoje em dia, o mundo atual, o mundo odierno, mostra-nos claramente que a universidade não é garantia de sucesso profissional, nem garantia de recrutamento profissional. Está mais que provado. Há outras formas profissionais em que as pessoas podem estar, que são bastante bem remuneradas até, em que as pessoas não têm que passar por esse processo universitário, mas muitos pais, muitas vezes pela comparação, querem que os seus filhos sigam percursos universitários. Ou então porque, é assim, a geração anterior a nós, os nossos pais, não é? Viveram em épocas e em tempos muito difíceis, não é? Em que o estudo não era permitido a todos, não era um acesso fácil. Sim. Muitos começavam desde muito cedo a trabalhar. E muitas vezes em trabalhos muito duros, muito difíceis, muitas vezes tanto na pesca como na agricultura, nas obras. Era aquilo que havia onde não era exigido o estudo. E o que é que acontecia? Eram vidas realmente muito difíceis, não é? E nós, como mães e pais, revendo o papel dos nossos pais, o que é que importa aqui? É tentar fazer o melhor para que eles sigam o melhor caminho. Mas depois já há a tal questão que estavas a falar e muito bem, da imposição. Muitas vezes é uma imposição e não é a felicidade do filho. E isto leva depois a outras questões, como a depressão e outras situações que vamos falar. E às vezes mesmo escolher qual é o curso universitário que o jovem deve tirar, em vez de ter aquele que o jovem sente mais aptidão ou aquele que quer seguir, também não vais para aí não te financio. Eu conheço uma situação muito clara em que essa pessoa, esse jovem, quando ingressa na universidade, queria muito era tirar artes, fotografia. E o pai disse: isso eu não te pago, tens que ir para um curso. A manipulação. Porque na cabeça do pai, se calhar não era um curso digno, não é? Como é que vais trabalhar de quê? Como é que vais ganhar? Exatamente. Porque há também a cristalização, lembro-me disso, dos meus pais, a cristalização do pensamento, porque é isso que a realidade que eles conhecem melhor, a nossa realidade está completamente diferente, que é a realidade de que temos um emprego para a vida toda. Exato. E que é espetacular comprares uma casa e teres uma casa própria. É isso. E esses valores inverteram-se completamente hoje em dia. Hoje em dia, os jovens não querem saber disso de trabalho fixo, querem aproveitarem, terem a estimulação de poderem até passar por vários contextos laborais. E isso já se sabe, também começa-se a perceber que adquirir uma casa própria é uma âncora que nos prende a determinado sítio. E as pessoas querem ser livres para um dia estou a trabalhar num país, posso trabalhar noutro, posso trabalhar... E o mundo atual oferece-nos essas oportunidades. É natural, não é? Que as pessoas das idades dos nossos pais, por exemplo, seja mais difícil ter essa perspectiva. Eu estou-me a lembrar uma conversa que tive este fim de semana com uma mãe a dizer: olha, o meu filho estava a trabalhar numa empresa e decidiu, olha, saiu da empresa porque agora quer trabalhar só a partir de casa. E a gente disse: olha, deixa, ele é que sabe. Escabeçadas que ele vai aprender. É verdade. E outra coisa muito interessante que estavam a falar, os nossos filhos agora têm uma capacidade, estão a investir na criptomoeda. É verdade. O meu filho já me falou sobre isso. Acho que há uma Vai aprender a fazer investimentos. uma rapariga a nível Açores que é riquíssima à conta disto. Exatamente, porque eles têm outra forma e outra inteligência. Eles não têm uma aversão ao risco como nós fomos educados a ter, não é? E isso é tão interessante ver essa juventude. E eu acho outra coisa muito interessante que é,
nós fomos trabalhados para sermos workaholics. Trabalhar. Isto é que é digno. Trabalhar é que é Precisamos digno. de pagar. É isso É mesmo. E o que eu sinto é que os jovens, quando olham, ou mais à frente, os vossos filhos, que ainda têm filhos, não é? Mas quando olharem para trás, gerações mais jovens, quando olharem para nós, vão pensar, aquela gente não pensava bem. Eles não vão ficar tipo, eles tinham... os carros eram a gasolina ou a gasóleo, ou como é que era possível eles terem uns telemóveis que nem sequer, como é que era possível eles não gostarem da inteligência artificial, sei lá, eles não é isso que eles vão indagar, nem questionar, eles vão questionar como é que essa gente passava tanto tempo a trabalhar, isso não faz sentido. E agarrados no mesmo Mas contexto. há pessoas que isso é uma doença, o trabalho torna-se uma doença. Olha, eu sou a favor da mudança. Eu fiz a minha mudança aos 49 anos. Faltavam-me 3 semanas para concluir 26 anos de serviço, ligada à saúde mental. E achei, já vinha a ponderar isso há algum tempo, que estava na altura de mudar. E se nós não fazemos esta mudança naquele momento, o tempo passa e daqui a uns anos olhamos para trás e pensamos, olha, aquele era o momento certo, devia ter mudado naquele momento. Claro que pensei, refleti muito, não é? Porque há casa para pagar, há carro para pagar, há filho para educar, nós pensamos nisto, nestes contextos todos. Mas também temos que pensar, os nossos filhos vão seguir o seu caminho, eles vão voar, ficamos nós. Agora, se eu tenho a oportunidade de fazer uma mudança para mim, que me vai trazer alguma felicidade, um contexto diferente, vai-me proporcionar outros campos, outras portas abertas, que me vai proporcionar outro tipo de felicidade que eu já não sentia onde estava, claro que sim, devemos arriscar. E eu pensei, olha, tenho 49 anos, não é? Estou quase nos 50, ninguém me vai empregar se eu por acaso não correr bem. Se calhar não vou ter outra oportunidade, mas também se não arriscar não tenho outra oportunidade. Por isso, nós, enquanto temos vida, enquanto somos seres vivos, seja em que idade for, devemos arriscar. Isso é muito giro. E aqui podemos introduzir um conceito que o texto também fala, que é o conceito de conflito interpessoal. E não é um conflito. Este é um conflito grande interpessoal, que é, eu tenho isto que é estável e seguro, e tenho essa proposta que me alicia, mas que eu não sei, não é? Que frutos é que ela pode dar. E tomar uma decisão entre sair da segurança para ir para o desconhecido é de muita coragem. É verdade. É sair da muita zona de coragem. conforto. É sair da zona de conforto. Não é muito fácil difícil para muita sair da gente. zona de conforto. Para muita gente é muito difícil. Algumas pessoas são mais, têm mais facilidade. Algumas pessoas têm muita dificuldade em sair da zona de conforto. Eu acho que tem que ser quando dá aquele clique. Tem que ser aquele naquela clique hora. Que a gente pensa, não, é agora, tem que ser agora, é o momento certo. Se não for agora, possivelmente nunca mais terei coragem. Fogo de vida, tem não que é? ser, Coragem. tem que ser. Isto Depois tem da a gente ver, balançar tudo. Com a nossa educação que tivemos, com a nossa forma de estar na vida. Eu adoro sair da zona de conforto e gosto de puxar pessoas também. Sempre fui um bocadinho fora da caixa, mas isto que a Paula estava a dizer, a mudança, eu acho que é o caminho da evolução. Eu tenho necessidade de mudança desde bem cedo. Eu não consigo estar no mesmo local de trabalho 4, 5 anos seguidos. Eu tenho que mudar. Posso estar 2 anos, depois salto para ali, para ali, para ali. E em Mas contrapartida, há pessoas que sofrem porque não conseguem estabilizar no mesmo eu não me identifico com isso. isso. O estar Nós somos muito sempre, diferentes. sempre na mesma escola, eu não me neste caso eu trabalho em escolas, eu não me identifico nada com isso, porque acho que quando as pessoas estão demasiado tempo no mesmo sítio, essencialmente começam a ganhar maus hábitos, começam a ganhar raízes, é como as plantas, e depois ficam estáticas, não evoluem. Eu, como sou apaixonada pela evolução, tenho esta necessidade de sair da zona de conforto e fazer sempre coisas diferentes. Era o que eu sentia. Quando não faço invento. Eu sentia que tinha tanto para dar e que estava estava ali já presa. estagnada e mal Exato, aproveitada. exatamente. Sim, É verdade, é Nós temos aqui 2 exemplos completamente diferentes do texto que a gente estava aqui a falar. E eu acredito piamente, e também me vejo nesse papel, até ouvi uma frase muito importante outro dia no meu ouvido, num dia muito complicado, em que eu ouvi mesmo: tu já conseguiste tudo, então eu também vou conseguir. E às vezes é isso que os pais precisam. Os pais precisam dar esses passos de risco, principalmente quando temos em casa crianças que estão neste auge da idade em que tudo que têm que determinar, ações que têm que tomar, decisões ali primárias em que decidem entre o está, o mudar, o ficar para sempre e não sabem o que é que vão de fazer. Estas mudanças arriscadas em que eles veem: minha mãe, tipo, se ela conseguiu, o que é que me prende?
Tal e qual. Nós somos importantes agentes de socialização. Sem dúvida. Importantes. E se eles veem nessa mãe ou nesse pai essa coragem da mudança, não é? Esta vontade de viver, não é? Serem ávidos pela vida, eles também vão ser ávidos pela vida. Isso é muito bonito. E é muito interessante porque eu posso relatar aqui um bocadinho da minha experiência. Eu vivi muitos anos em piloto automático, que é das piores coisas que existe. É nós sobrevivermos, não é? E eu tive muitos anos em que estava só focada no trabalho, e se fosse preciso trabalhava das 8 da manhã às 11 da noite. Credo que eu não me vejo a fazer. É verdade, mas era se calhar, fui eu durante algum tempo. Eu era uma pessoa, as pessoas claro que olhavam para mim e eu agora compreendo tudo isso. Olhavam para mim tipo, tu não existes. O fim de semana, e pá, que seca agora fim de semana, vou para casa fazer o quê? Férias? Não preciso estar a tirar férias. E eu era essa pessoa. E eu agora olho para trás e penso, mas como é que eu era essa pessoa? Era uma pessoa que infelizmente estava a sobreviver, não estava. Se calhar ainda não tinhas os teus objetivos definidos ou delineados. Ou se calhar faltava muita construção em mim, faltava-me conhecer, faltava-me amar, Exato. não é? Faltava criar este amor próprio, essa autoestima suficiente para perceber, eu não sou útil só aqui. Estavas em omissão. Estavas completamente em omissão. Exatamente, de mim própria. É isso mesmo. Porque eu tive que fazer esse trabalho sobre mim, refletir sobre mim e perceber, eu não posso ser só isto. Eu acho que as pessoas as que têm dificuldade nesta questão da mudança, sair da zona de conforto, só tomam estas atitudes quando começam a fazer estudos na área do seu desenvolvimento pessoal, naquilo que elas são, qual é o propósito delas, o porquê de existirem. Aí é que elas começam a fazer essas saídas, assim, não é? Sair da zona de conforto. É quando começam a avaliar se aquele lugar, aquelas pessoas ainda me fazem felizes ou não. Seja na vida profissional, pessoal, seja na vida familiar, seja no relacionamento, seja... Mesmo as pessoas, muitas vezes, mantêm-se num relacionamento. Um relacionamento que já não tem nada, mas as pessoas ficam ali por comodismo. Exatamente. Se fizerem esta avaliação, o que é que acontece? Vão realmente pôr as coisas numa balança e pensar, será que eu ainda sou, será que eu mereço melhor? Será que eu devo criar aqui uma mudança? Claro que sim, as pessoas quando fazem a mudança, quando têm a tal coragem para fazer a mudança, o que é que acontece? Ganham vida, voltam a sorrir, voltam a cuidar de si, a ver a vida com outra alegria, com outro prisma. E começamos a viver o presente. Começamos a viver o presente, o momento, não é? A cheirar as coisas, a sentir as coisas. Isso é tudo começa a ter outro sentido. Tudo tem outro sentido. E vou-vos só contar aqui uma história que eu acho muito engraçada e que vai muito ao encontro dessa situação que nós estávamos a falar de sair da zona de conforto. Imaginemos o seguinte, eu tenho aqui à minha frente um fogão e tem 2 panelas. O fogão está aceso, ambas as bocas do fogão estão acesas e tem 2 panelas. E numa água já está a ferver e na outra água ainda está fria. E eu tenho 2 sapos e vou largar os sapos, um dentro de cada panela. Qual é o sapo que sobrevive? O que cai na água fervente ou o que cai na água fria? Eu acho que Eu acho que já ouvi esse. É na água fervente. É na água fervente. Que ele salta. Ele salta. Exatamente. Está muito quente e ele voa. eu não quero nada disso. E ele sabe. Isso faz-me lembrar, porque eu já fiz isso com caranguejos. E ele então, E depois andei com uma moça atrás dele na cozinha e eu disse, eu pensei que era nenhuma, porque pronto. o que é que acontece com o que cai na água fria? Cai lá, a água ainda está fria. E ele fica, isto é deixa-se muito estar, exatamente. confortável. É Começa zona a de ficar conforto. quente. Mas é a água que... Exatamente, começa a ficar quente. E ele, isto parece-me que está a ficar um bocadinho quentinho aqui. Já não estou-me a sentir tão bem. Isto são coisas da minha cabeça. Se eu estive bem até agora, é claro que eu Depois estou já bem não Vai-se agora. acomodando e vai-se deixando Ok, ficar. e vai-se deixando ficar e morre cozido. E é como nós. Exato. Ou seja, muitas vezes Estas deixamos relações. acomodar e morremos. Podemos não morrer no sentido literal, não é? No sentido de morrer, de perecer, do nosso corpo sucumbir, não é? Mas a nossa alma pode mesmo morrer, não é? E muita gente acaba por se abafar para dar vida ao outro. Quantas mães não se abafam para dar vida aos seus filhos ou aos seus companheiros, maridos? Que eu acho que foi sempre o erro da mulher toda a vida, foi deixar de existir para o outro existir. Sim. Mas a gente vem de uma altura em que a mulher é que era mais apagada, a imagem dela, porque ela tinha quase esta função de dar vida ao outro, não é? Tudo gerava em função do outro.
ela que tinha que cuidar do outro. E Sim, ela. isso está muito Por isso a cedo gente hoje, abordado. quando A sua apanhamos. definição de papel social Sim, sim, era este, não é? A fada do lar, e era a Por isso a mulher responsabilidade do também cuidar. cansou-se deste papel e deste estigma de estar sempre a ser a sacrificada e quer mudança, quer melhorar, quer evoluir, quer crescer, quer cuidar de si, quer transparecer aquilo realmente que é e dizer aquilo que gosta e estar confortável Por isso onde é que quiser. agora, Paula, desculpa, por isso é que agora as pessoas têm medo das mulheres independentes e autónomas. Sim, É. que Estes assusta. vergões que vêm aí, agora elas estão aí com força toda. Assusta. E esse tipo de pessoas assusta, é verdade, porque lá está, vinhamos de uma época em que Mas a também mulher houveram era mulheres mais... que souberam pegar de alguma forma nesta mãe ou nesta avó que viram que era submissa, que era cuidadora e que não fazia mais nada para além da casa, de cuidar dos filhos do marido, e teve uma filha que, por exemplo, não quis seguir aquilo que viu, aquilo que a mãe era. E daí dar o passo. Foi daí que também apareceram estas novas gerações. Sim. Foi daí que apareceram também estas novas mulheres com novas vontades. É os seus fora da Nós caixa. não aparecemos... É as seguidas fora da caixa. Aquelas que são consideradas normalmente as anormais. Porque tu estás maluca, agora desde quando é que exatamente. aprendeste isso? Nunca se constou em lado nenhum, isto não foi isso de certeza que te ensinaram. Como é que tu és capaz de fazer uma coisa dessas? E então é aquela coisa de que estávamos habituadas a ver aquele sedentarismo, aquela mãe que trabalhava muito, verdade, mas Fazia era só... parte da educação. É verdade. E agora aparecemos aqui nós, umas mulheres diferentes e mais Frescas e frescas e fofas. Independentes, Também já autónomas. vamos dando, e ainda bem, aos nossos filhos alguns exemplos para seguirem também, de outra forma, ainda com mais larguezas na sociedade e com outras capacidades que podem aproveitá-las perfeitamente, ainda vão ter mais do que nós. E esses exemplos que realmente a gente tem que dar, sem dúvida. Olha, e com essa mensagem, vamos fazer aqui uma curta pausa e já voltamos para o segundo conto, e fique realmente aí em casa com essas palavras que são mesmo, que merecem ecoar em nós e serem refletidas, de que, acima de tudo, que sejamos nós próprios, que vivamos à luz daquilo que são os nossos desejos e as nossas expectativas, sem comparações e sem ter medo daquilo que o outro vai pensar ou dizer sobre nós. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. No teu abraço, disseste-me, deixa-me ir. Mas sei que queres ficar. Ainda te delongas quando passas à minha porta e espreitas dissimuladamente pela janela. Curiosamente, cruzamos todos os dias no mesmo local. Sabes que não acredito em coincidências. Queres-me, quero-te. Mas negas-me. Todo o teu corpo diz sim, mas a tua boca diz não. Não me negues, não te negues. Não sigas o caminho de aceitação dos outros e de rejeição de ti próprio. Não sou a pessoa que a tua família desejaria para ti. Não sou convencional e muito menos consensual. Mas sou sincera, genuína, fiel a mim mesma e poderia, se tu permitisses, ser completamente tua. Muito bem, começamos para a Márcia. Este texto vem de encontro a tudo aquilo que a gente tem falado agora sobre a mulher. Uma mulher que é autónoma, que é proativa, que é decidida e encontra no seu caminho alguém que é se deixar de levar por o pensamento do outro, aquilo que o outro pode pensar, se ele sentir de outra forma, se ele tomar uma decisão diferente daquilo que o outro costuma tomar ou a sociedade aceita. E os sentimentos dele e as ações dele são levadas em conta por causa daquilo que o outro pensa, por causa daquilo que o outro vai pensar sobre as decisões dele. E então ele aí acanha-se. As coisas não acontecem, os sentimentos não podem vir à tona e estas sensações que ele sente não podem ser vividas e não são sentidas da mesma intensidade que ela sente. Daí ela diz mesmo aí ser tua. Não consegue. Dessa maneira será impossível. Muito bem. Paula. Muitas vezes é isto, queremos ser aceitos da maneira como somos, só que por vezes a intensidade de
de cada lado é diferente. A forma como se veem, a forma como vivem, a forma como reproduzem, seja o que for. As pessoas não estão na mesma, muitas vezes, nem na mesma sintonia, e nem muito menos com a mesma intensidade. Por isso, muitas vezes é aquela questão, eu pertenço, mas pertenço a quem? Ninguém pertence a ninguém. Nós pertencemos a nós mesmos. Se tu gostas de ti, te valorizas e acreditas em ti enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto mulher, não estás dependente desta dependência de ter que fazer parte de alguém. Porque tem que haver aqui um complemento e não a subjugação. Por isso acho importante nós nos valorizarmos primeiro, gostarmos muito de nós. Ok. E terei uma leitura diferente do conto, mas depois eu já partilho. Tânia? Aqui a mim fez-me pensar nos amores proibidos e naquilo que hoje em dia se vê muito, que as pessoas quase não se permitem sentir, ou seja, ser elas mesmas em prol daquilo que o outro pensa. É algo com o qual eu não me identifico, porque sempre tive um espírito livre e independente, mas vê-se muito. Aliás, todos nós somos feitos de energia e consegue-se sentir perfeitamente quais são as pessoas que estão, por exemplo, aqui no nosso espaço, não é? E que não estão a ser elas mesmas. Isto é porque quando alguém não tem vergonha daquilo que é, ou daquilo que sente, ou da forma como age, ela é espontânea, natural, e nota-se na expressão facial, no olhar, em tudo. E isto é um bocadinho isso, é a pessoa não se permitir sentir e viver, porque lá está, como a Márcia dizia, devido ao que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, os estereótipos que as famílias criam muito, que ainda se vê, infelizmente, que é, eu sou da alta sociedade, portanto o meu filho ou a minha filha tem que ter um companheiro ou uma companheira também com um estatuto social. Do mesmo estatuto social ou equiparado. Exatamente. Aí já é a questão da imagem, não é? Da imagem social. Sim, é para manter, porque muitas vezes estas pessoas não são felizes. Para se manter a riqueza ou para se aumentar a riqueza. Para dar não são continuidade felizes, ao património. Exatamente. E muitas vezes as pessoas fazem estas escolhas erradas, no meu ponto de vista, porque querem agradar o pai ou a mãe, a família. E nem sempre, no meu ponto de vista, a família quer o melhor para nós. Na visão deles querem. Sim, na visão no coração no coração deles querem, mas nem sempre é o melhor para nós. Mas na prática isso não se traduz no melhor para Exatamente, nós. Exatamente, é o que eu chamo de influências tóxicas. E nós conseguirmos desprender disso também não é fácil, é um processo longo e é um caminho que tem que se fazer para nos irmos libertando daquilo que os outros querem para nós. Mais uma vez voltamos à necessidade da autoconsciência e do autoconhecimento. Mais uma vez voltamos a isso. Isto leva muitas vezes a mentiras, a omissões. Eu lembro-me, encaixo-me nisto, que o sonho da minha mãe é que eu fosse enfermeira, porque era o sonho de vida dela. Olha, da minha mãe também. E eu, o que é que eu fiz? Eu fiz de conta que me esqueci da altura de entregar os papéis. Porque eu não queria, tinha medo. Percebe? Isto eu vejo nas relações, é a mesma coisa. Neste caso, que é o que falo aqui da negação, que é a história de um homem e de uma mulher. Isto já havia acontecer, e lembra-me um amigo meu do tempo de escola, ele era super apaixonado por uma rapariga que eu hoje dou bem com ela, mas ela era de um estatuto social muito diferente. A mãe dela nunca aceitou aquela relação. Eles namoraram às escondidas 7 ou 8 anos, mas aquilo não teve 7 ou 8 anos de forma clandestina? Uau! Mas a mãe nunca soube, nem pensar, se ela soubesse, dava-lhe uma coça mesmo. Sim. E eles acabaram por não ficar juntos. Pois aquilo teve mais peso. Pois, Tânia, esse exemplo é extraordinário. Porque a gente está aqui perante uma mulher que tem a certeza de que aquele homem a ama, porque as suas mensagens são completamente contraditórias. A boca diz, deixa-me ir, mas todas as ações dele eu quero, eu estou aqui para ti. Há aqui uma falta de coragem. E acontece muitas vezes esse tipo de linguagem dúbia, que é, eu não te deixo ir completamente, ok, eu sei que a gente, imaginemos que ele, vou ceder à pressão da minha família e não posso estar contigo, independentemente de qual seja a pressão, se é por estatuto social, seja outra, não é? Então, eu vou ter que ter o amor suficiente para dizer, não posso estar contigo, mas também não vou procurar, não me vou cruzar, não vou deixar esta ambiguidade na mensagem, nem no meu não verbal, eu vou permitir que a outra pessoa possa seguir o seu caminho.
E o que acontece é que, e certamente já vos aconteceu também, terem pessoas na vossa vida que mandam-nos mensagens que é, eu não posso estar contigo, mas eu quero estar contigo. E essas mensagens, me aconteceu. não é? Porque é uma forma de te manter ali presa. Exatamente. De segurar que tu não Exatamente. vais sair daquele Exatamente. registro. Que isso não acaba por completo, que está ali alimentando aquilo dia a dia, ou mesmo que não seja todos os dias, mas fazer esquecer ali aquele dia, no próximo, Não quer oi, estar, mas bom quer dia. ali. Principalmente se souber que o outro está... Que o outro tem namorado. É, que o outro de alguma Exatamente. forma está presa a ele. Tu sim. estás interessado em mim, eu não quero que tu percas o teu interesse por mim, então vou alimentando. Não é? Infelizmente, cada vez mais surgem estas situações. Pessoas que ou não têm coragem ou querem chegar a tanto, querem agarrar tanto ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não querem desprender dali, que é para, olha, se falhar aqui ou ali, Exatamente. estou ali Eu seguro. acho que nesse sentido os sentimentos estão muito supérfluos. Infelizmente. Não se sente com a mesma intensidade que se sentia, a palavra amor é um bocado banalizada, os amigos e os conhecidos são confundidos, Toda as a gente é amizades, amigo de toda a gente. Hoje em As dia, amizades- os relacionamentos é amizade. as amizades não são construídas, são coisas que aparecem do momento só porque te ajudou ali naquela hora, que se calhar até era a tua colega de trabalho e aquilo chama-se mesmo de parceria. Olha, naquela hora deveria ter sido feito, vocês fizeram muito bem, as duas, correu muito bem. Isso não é amizade. Exatamente. Isso era trabalho, parceria. Exatamente. Uma equipa que tinha que trabalhar junta não significa amizade, mas hoje em dia as coisas acho que são extremamente misturadas. A parte do amor é a mesma coisa. Acho que os sentimentos estão aqui todos muito banalizados. O que se ama hoje, amanhã não é igual. Hoje digo amo-te, amanhã já não te consigo dizer. Se hoje te vir as costas, amanhã já te consigo olhar nos olhos e dizer-te com muita naturalidade, olha, até senti a tua falta. Mas se calhar também pela facilidade, pela facilitismo no facilitismo em que nós vivemos agora. Os acessos são tão fáceis. Conhecer uma pessoa, entre aspas, porque acho que leva-se muito tempo a conhecer uma pessoa. Muitas vezes uma vida inteira e não Nas conheces. redes Tal e sociais. qual. Mas é verdade, verdade. é verdade. Muitas vezes uma vida Uma inteira vez, não conheces, nas é redes verdade. sociais muitas vezes vendem-se e fazem-se promoções e vendem-se imagens que na realidade não existem e muitas vezes fica-se iludido por estas imagens superficiais e nem sequer às vezes são superficiais, não existem mesmo. E realmente tornou-se tudo tão banalizado e ao mesmo tempo tão fácil, tão acessível, que o verdadeiro sentimento, a verdadeira conexão realmente está a Não se desaparecer. estabelece. Não há muita presença física mesmo. Hoje em dia a gente se vê as redes sociais e a parte tecnológica hoje facilitou nisto até. Facilitou que para mim piorou. Acho que torna-se das coisas mais frias e mais banalistas que existem. As pessoas hoje em dia aproveitam-se das redes sociais e os parabéns é muito fácil dá-los. Ninguém as se mensagens esquece já da vêm data de construídas. ninguém, Exatamente. porque já vem, Exatamente. até as mensagens já vêm construídas. E no amor passa-se as mesmas coisas. Existem páginas com 1500 frases construídas, Exatamente, textos, poesias, as fotografias mais belas da construção do amor, de todo o sempre e para E é sempre. o Photoshop. Que É, E o há Photoshop também. que dá. dá um jeitão. Por isso hoje em dia o lidar com o amor, o cara a cara, Perdeu-se aquela... a magia. O cheirinho, É a a magia. completamente, É a o magia. brilho. Porque havia aquele cheirinho das cartas, da ansiedade das borboletas, de sair de casa Não e há prezar. pedidos de namoro. Não há pedidos de namoro. Não há. As pessoas começam a namorar e não há um pedido oficial de namoro, não é? A preocupação de ter sim o anel para depois ir mostrar nas redes sociais, mas não ao pedido mesmo, aquele amor E transparente depois é de um para o interessante outro. porque esse contexto virtual traz-nos outros conceitos, não é? Como o ghosting, não é? As pessoas, em vez de dizer querem acabar contigo, desaparecem. Deixam de mandar mensagens. É mais chique. É mais ghosting. Não é? Ou então acabam por mensagem, porque é muito mensagem. mais fácil Isso, super acabar adultos. por mensagem. Muito não é? adultos. Pois já o sexting, não é? Vamos fazer aqui, estabelecer as nossas relações de maior intimidade, sexualidade através, não é, do texto, não é? Exatamente. E há que já se criou tanta coisa à volta da conjugalidade que não passa por esse contacto físico. Não, é? cada vez é mais distante. Mas as pessoas acho que se estão a autodestruir. Eu sou uma pessoa muito emocional, eu sou uma pessoa de muito sentir.
E às vezes, no mundo atual, tenho dificuldade em adaptar-me a determinadas coisas, e isolo-me um bocadinho no meu mundo, porque eu acho que se nós deixarmos sentir, deixamos de existir. Sem dúvida. Não faz sentido para mim. Se eu gosto da pessoa, ou estou ou não estou, não tenho aquele. Era o que a Márcia dizia: hoje quero, mas amanhã já não quero. Isto para mim não é nada. E as pessoas, quando se aperceberem, vão estar completamente perdidas delas mesmas, nem sabem quem elas são, o que estão aqui a fazer, que amigos que têm, porque eles, quando não têm amizades, não têm ninguém no seu contexto, porque elas mesmas também permitem que isso aconteça. Porque eu, se quero alimentar uma amizade, não é através de um telemóvel. Se quero alimentar uma relação, para mim não faz sentido ser através de um telemóvel. Aliás, pessoas que só através de telemóvel se afirmar atrás de uma tela, porque não tem coragem para cara a cara. Mas essa tela já houve tempo dela não haver. Ela já houve tempo que ela não havia. Então já havia o contacto físico, já havia o olho no olho. Já havia que ter aquela vontade de ser assim: olha, estou aqui para ti, tenho algo para te dizer. Havia essa coragem. Eu adoro. Pois, agora por haver essas redes sociais, por haver este telemóvel, por haver estes ecrãs de computador, em que as pessoas se escondem atrás de algo, também é aquilo que nós falamos. São identidades que se vão criando, que são perfeitamente mentira, porque elas não se conseguem identificar com nada, elas não conseguem ver mais nada para além daquela tela, e que acham que saindo dali de trás, criam um mundo. E que às vezes o amor próprio e a autoestima mete-se pelos likes que têm das suas publicações. Há pessoas que são felizes pela quantidade de likes que têm. Isso é uma realidade. Eu tinha uma amiga que ela sofria com isto. Se determinada pessoa não colocasse like, é porque não gostava dela. Meu Deus. Se não tinha. Ela escrutinava todos quem é que meteu. Sim. E se era um like ou um adoro, também faz diferença. É engraçado que eu nunca vou ver quem é que mete gosto ou adoro. Nunca mas é vou verdade, ver. há pessoas que dizem que não faço esse escrutínio. Por isso é que eu estava a perguntá-la. Então, tinha mesmo essa preocupação de se a gente vê se essa pessoa curtiu ou não curtiu a pessoa deixava de falar com ela, mas se pusesse um like já era uma mensagem publicação, subliminar. Exatamente, já significava que realmente pensava nela, gostava dela, vivia nesta ilusão completamente. E isto é muito interessante, que há um filme muito engraçado que se chama He's Not That Into You, ele não está tão afim de ti, não é? E nós, por vezes, pela nossa complexidade, vou falar nas mulheres porque estou a falar também de mim, não é? E não sei se é geral, em termos, que eu vou dizer se aplica na generalidade a todas as mulheres, mas esse alimentar de se o teu gosto significa, nós muitas vezes fazemos uma leitura, e o outro também faz, o outro homem, uma leitura que aquele like não tem nada, eu gostei da tua publicação, eu não gosto de ti para namorar, nem quero ter nada contigo, eu gosto da tua publicação. Não. E há pessoas que não encaram isso assim. E acontece também um bocadinho o contrário, que é, se tu gostas ou adoras a publicação de outra pessoa e se calhar e até és heterossexual e outra pessoa, por exemplo, eu gosto de uma publicação de um homem e até curti com o coração a publicação de um homem. Às vezes, essa pessoa tem tendência a mandar uma mensagem privada a achar que aquele coração significou que alguma coisa palpita entre mim, não é? Não, eu só gostei da publicação. E por vezes isso deixa-nos até com receio da gente dizer alguma coisa. Da gente gostar de alguma coisa. Que é o contrário do que a gente quer ser, que a gente quer ser elogiosos, a gente quer dizer, gostei muito daquilo que tu disseste, adorei esta reflexão, estás tão bem nesta fotografia. Mas isto mostra os vazios das pessoas, não é? Não só a amabilidade, mas o quanto as pessoas cada vez estão mais vazias. Porque com like significa logo que estou apaixonada por isto ou por aquilo. Exatamente. Não, simples like, olha, gostei do que tu colocaste. E nós queremos fazer isso. Olha, é assim, eu quero ser elogiosa, eu quero dizer às pessoas, gostei dessa fotografia, adorei estas palavras, que texto bonito, gosto de fazer isso. E depois chegou uma altura que tu fazes isso e começas a sentir a intenção de quem está depois a observar ou do outro lado. Ou seja, ecua na outra pessoa de forma diferente e pode levar a pessoa a ter uma percepção distinta daquela que é só curto isto, só gostei, queria só ser gentil e generosa pela tua partilha, em relação à tua partilha, e depois do outro lado já vem uma conversa tipo,
conversa não é de engate, mas isso também deve estar mostra-nos interessada, o quanto as redes sociais e mesmo este tipo de mensagem está tão banalizada. As redes sociais devia ter uma vertente completamente diferente. Exatamente. De mais informação, de mais conhecimento, de mais partilha. É para isso que ela serve. E das desde o tempo do mais Wi-Fi, inteligentes, mais racionais. poderem partilhar conhecimentos delas, Exatamente. textos delas. Há pessoas que são tanto afortunadas e têm outras qualidades que não é simplesmente estar atrás do computador, fazem muitas mais coisas e têm muitas mais utilidades para a sociedade. Só que o simples facto de porem uma frase do género a vida está tão difícil que se hoje me pusessem um peso em cima dava para abrir uma cova. E a pessoa já vem, o que é que se passa contigo? E não sei o quê. Tipo, partilhei uma Fazem coisa logo. que me identifiquei ou porque me faz sentido, não é? A pessoa não pode ter nada que se identifique, não pode ter uma observação sobre alguma coisa que gostou. Se o outro está numa nota de pesar e até está numa perda, numa coisa qualquer que se faz um comentário, o mais certo é ouvir assim, olha, esta nunca aparece no Facebook, mas agora já está a comentar tudo com o outro. Porquê? Porque é mais fácil tu atrás de um ecrã denegrires a imagem de alguém, destruires a imagem de alguém. Há muito esta... Eu acho que isso das redes sociais tem a importância que nós lhe damos. Exato, sim, isso é verdade. sem dúvida. Isso é Porque verdade. eu sempre fui muito de expressar o que eu sinto. As minhas pessoas, eu faço questão de dizer que amo todos os dias, mas eu sempre fui assim desde miúda. E as minhas amigas, eu constantemente... Eu utilizo também o âmbito, aquelas que já são de há muitos anos, mas aquelas que eu vou aproximando, digo muitas vezes que gosto delas, porque efetivamente eu gosto também de digo dizer... às minhas melhores amigas. Gosto de dizer que gosto delas, que elas me fazem bem, que a companhia delas me traz algo de bom. E as pessoas têm muito medo de expressar aquilo que sentem, não estão habituadas. Eu, por exemplo, saí agora daqui e dizia, olha, eu gosto muito de ti, gostei de estar contigo, algumas pessoas ficam assim, tipo, ai, ela gosta de mim, mas o que é isto? E principalmente quando toca por exemplo, uma relação de amizade entre homem e mulher. Se tu gostas muito e te identificas com aquela pessoa é porque já tens alguma coisa mais íntima com ela e não tem nada a ver. Entre homem e mulher. O meu melhor amigo, eu bonito, estou sempre mas a dizer que eu amo, por exemplo. É muito bonito, mas ainda é difícil, até quem tem namorado ou tem um cônjuge, é difícil haver essa a barreira aceitação. aceitar. É. Difícil. É verdade. Porque depois também nós vivemos em preconceitos muito enraizados, que é os homens têm sempre segundas intenções. Como é que podes ter um homem melhor amigo? Porque o homem vai ter sempre alguma intenção contigo. E depois isso torna-se muito difícil de contornar. E eu acredito que nem todas as pessoas vão ter intenções que são enganosas, Olha, não é? eu até vou dar um exemplo aqui, a Márcia. A Márcia acho que foi uma mulher mesmo com M grande, porque nós somos amigas do Josué, do companheiro da Márcia, e a Márcia nunca nos apontou o dedo, nunca fez crítica nenhuma, foi sempre, aliás, entrou e aceitou logo as nossas amizades como sendo dela, e ela tem uma abertura connosco e põe-nos super à vontade em todos os contextos, como se já nos conhecesse há muitos anos. E isto sim é que é de valorizar mesmo. Eu gosto imenso dela só por isso. A minha personalidade também é um bocadinho... Obrigada. A minha personalidade também é um bocadinho isso. As amizades já vinham com ele. Claro. Já é uma história deles, já é o passado deles, é uma coisa que ele carrega com ele. Mas E depois de sermos faz mulheres, bem. não é? Podia aqui criar aqui uma entrave. Sim, sim. Percebe? Mas não. Não, de todo. Somos É uma coisa que ele já trazia com ele, uma bagagem em que ficou-lhe bons momentos, deu risadas com elas, tem histórias que conta delas. Ele também encaixou muito bem nos programas que fazia com elas, inclusive a Sandra que a gente não conhece muito bem, mas... E que deve estar em casa no sofá. Exatamente. Em que tínhamos as sessões de cinemas e que sempre que podemos também participamos e tudo mais. Se às vezes não participamos mais, é mesmo que tem a ver com a vida laboral e do dia a dia, mas foi uma coisa que senti também muito normal. Para além de ter sido muito bem encaixada também, também foi muito bem aceito da vossa parte. Portanto, foi muito fácil. Forma de ser também das pessoas, não é? Tivemos esta Da abertura, educação que esta tiveram maturidade também. Se querem E dar seguimento àquilo... E também ou da seja, segurança que nós sentimos. em nós mesmos. O que eu sinto é, se eu estou com uma determinada pessoa, não é? Eu que penso é, se essa pessoa decidir estar com outra,
ela vai perder, porque eu sou uma excelente pessoa, não é? E eu vou arranjar outra pessoa. Ok, vou sofrer, tudo bem, vai-me doer muito, Exato. mas é uma escolha daquela pessoa. É uma escolha. É isso Temos mesmo. que aceitar. Aceitamos, deixamos ir, não é? Praticamos aqui o desapego, deixamos Exato. ir, curamos as nossas feridas, saramos a nossa dor e seguimos com o mesmo amor próprio, com a mesma autoestima de que, olha, pronto, eu sou merecedora de amor, essa pessoa decidiu dar o seu amor a outra pessoa, agora eu vou seguir outra direção, outro rumo, outro destino, não é? Isto tem a ver com a nossa segurança. Se nós vivêssemos sempre em segurança, o mundo está muito tentador, não é? Verdade, Completamente tentador. Vai sempre aparecer alguém mais bonito, alguém que vai aparecer, ser mais interessante. E depois, se falarmos aqui, acabamos de falar nisso aqui quando falamos nas redes sociais, há pessoas que mostram mundos completamente tentadores, não é? Eu posso me vender como uma pessoa incrível. Verdadeiros ou não, Não é mas, verdadeiros ou não? mas convidam a. É tal publicidade enganosa. Exatamente. Há pessoas exímias no marketing pessoal, não é? Que depois, porquê? Porque atrás de um ecrã é sempre tudo muito mais fácil. Não é? Tu podes construir um mundo, tu podes idealizar a realidade que tu quiseres, podes vender o teu produto. Exatamente. Depois, na realidade, e pronto, é o que é. Muitas vezes são decepções. Verdade. E isso é extremamente interessante. E agora que a gente também falou aqui um bocadinho desse paralelismo, dessa questão do género, que falámos aqui no intervalo, estávamos a falar que muitas vezes essa mulher mais independente, essa mulher segura de si, essa mulher que se apresenta ao mundo, não é? Com este empoderamento, muitas vezes também assusta, não é? Assusta. E muitas vezes assusta os homens ou as mulheres mais inseguras. Mas não nos podemos demover dessas conquistas que nós fazemos, são conquistas dolorosas. Para chegarmos ao nosso empoderamento, nós devemos que mergulhar muito em nós e devemos que deparar-nos com realidades em nós que não gostamos nada e vamos ver muita luz e vamos ver muita sombra. Exatamente. Não é? E também é um processo de muito sofrimento, Muito muita dor, sofrimento, muita lágrima, muito, porque muito. não é fácil atingir todo este patamar. E essa jornada é sempre uma jornada contínua, não é uma coisa que a gente faz e fechou. Não, está sempre neste mergulho aprofundado em nós. Sim. Mas é isso que nos realmente dá este empoderamento, este brilho, não é? Essa projeção que nós queremos ser e estes momentos que queremos deixar na vida. Mas é muito interessante que ainda assim, apesar de já haver muita emancipação da mulher e já haver aqui uma forma distinta de se olhar para a mulher e o seu papel social, ainda em algumas mentes se continua a considerar que uma mulher que anda com muitos homens tem cadastro e um homem que anda com muitas mulheres tem currículo, não é? É verdade. Ainda se continua a considerar isso. Verdade. E, por exemplo, no ponto como aquele que a gente está aqui a discutir, há famílias que se podem opor a alguém, ou uma mulher ou um homem, estarem com outra pessoa porque realmente a pessoa já esteve com tantas pessoas, não é alguma coisa aqui. Mas é muito mais aceitável um homem que andou com muitas mulheres do que uma mulher. É um macho. Um homem que teve muitas mulheres é um macho. Ali não se fala da quantidade de sentimentos ou que a relação não durou porque ainda não havia sentimentos formados, a pessoa ainda não estava bem estável, não se conhecia bem a si própria, mas sim porque conheceu hoje este e namorou, amanhã já é, então é uma pessoa que já não presta, Ou não então, tem. E então a mulher pode simplesmente ser segura de si e pensar, olha, não tenho namorado fixo, deixa-me aproveitar, deixa-me conhecer, deixa-me explorar a minha sexualidade com pessoas diferentes. E até poderia ser só isso, não é? Mas isso E é completamente válido, atenção. Cada um é dono de si e dono do seu corpo. E é uma das coisas, e é uma das coisas que também ainda é muito julgada nisso. As pessoas têm que ser extremamente restritas àquele e só aquele. Se eu casei ou se namorei com aquele, eu deverei fazer um tempo de abstinência, ou não posso namorar nos primeiros 2, 3, 4 meses. Aquela já vão dizer que foi logo rápido. Credo, foi muito rápido, mas credo, já está no pensamento e se E calhar muitas já tinha coisa de antes. já tinha, não é? Isto não pode ser coisa de agora. Isto vem de muito tempo em que a ligação do homem e da mulher sempre foi uma cama. É julgar logo. A ligação do homem e da mulher era sempre uma cama. Nunca há um elo de ligação, nunca há uma curiosidade sobre a sua inteligência, aquilo que sabe, a partilha. Não. O homem, quando olha para a mulher, ou a mulher olha para o homem, se sentam a tomar um café
café, ou se saem juntos, ou são vistos a conversar no meio da rua, é porque já tinham alguma coisa, por isso se calhar até as coisas não estão a correr muito bem. Então isto são mentalidades que a gente ainda vai levar muito tempo. Ainda é um processo longo. É um processo longo, que não vai ser a 100%, haverão sempre aquelas mentalidades que continuarão presas lá atrás no tempo, independentemente das idades ou das gerações que passem, porque haverão sempre famílias que vão passar sempre esses valores de uns para os outros, alguém vai crescer, outros vão ficar sempre presos neles, mas isso faz parte, é assim que a gente vai continuando a aprender a viver, isto dá-nos a nós o espaço para isso mesmo, para aprender a continuar a viver todos os dias, e com essas tudo, aprovações. Sermos felizes. Muito importante, É sem o dúvida. mote para tudo. É termos consciência de nós, não é? Daquilo que nós queremos, e costumo dizer com alguma regularidade que é muito importante percebermos que pegada humana é que queremos deixar, que sementes é que queremos plantar, e quando a gente já tem isso bem decidido e pensamos, não, eu quero deixar, se falarem no meu nome que falem bem, há pessoas que dizem, falarem no meu nome, falem, eu quero que falem, não, se falarem no meu nome, por favor, falem bem, e eu vou fazer por isso, não é? Porque eu acho que a forma como nós falamos com o outro, comunicamos com o outro, falamos sobre o outro, diz muito sobre nós. Sem dúvida. E por isso eu acho que se nós conseguirmos caminhar neste caminho em que a minha comunicação é compassiva, é gentil, é bondosa, eu pratico a escuta ativa, eu ouço o outro quando o outro fala comigo, a condição melhor e aquilo que nós todos desejamos é sermos vistos e ouvidos. É aquilo que nós todos desejamos. Se eu der espaço ao outro para ele se sentir visto e ouvido, eu estou a deixar com uma pegada humana bonita. E é isso que nós temos que pensar e decidir o que é que nós queremos deixar, que legado é esse que nós queremos deixar. E depois também pensar que este legado que eu pretendo deixar, a mim traz-me paz e serenidade, das emoções melhores que nós podemos sentir, não é? E depois vai funcionar como estímulo para o outro. Que bom se o outro se espelhar em mim, não é? Ou seja, vai funcionar para mim enquanto agente de socialização. Eu vou contaminar o outro também a seguir este exemplo. Se ele achar que este exemplo é bonito, se ele achar que esse exemplo vale a pena, eu posso conduzir também o outro a seguir este caminho, porque o comportamento gera o comportamento. E por isso é muito importante este estarmos conscientes na nossa realidade. Porque a maldade do outro reflete o que o outro é, não aquilo que nós somos. Tal e qual. Credo. Parece que combinamos esta. Exatamente. E é isso que nós temos de ter consciência. E por isso é que é muito importante também deixarmos cair coisas. Alguém nos ofende. Às vezes é importante só deixar cair. Essa pessoa, que significado é que essa pessoa tem para mim? Exatamente. Essa pessoa é mesmo importante na minha vida, vou continuar a ter que lidar com ela. Isto magoou-me porquê? Ok, então essa pessoa é importante, eu consigo identificar que isto me magoou, consigo perceber porque é isto me magoou, vou falar com ela. Olha, disseste isso, deixou-me muito triste, eu gostava de perceber porque é que tu o disseste. Ok? Não conheço a pessoa, não vou lidar mais com ela, essa pessoa não me conhece. Vale a pena o desgaste emocional, chegar ao pé dessa pessoa e dizer, olha, não deverias ter dito isso realmente... E depois nós temos sempre na nossa vida, que fazer essas considerações. E por isso, há palavras que nos são ditas e que nos podem magoar, que a gente deve mesmo deixar cair. E às vezes é importante desconstruir imagens que são previamente construídas e nunca percebemos porquê, mas porque o diz que não diz, ou porque uma imagem, ou porque não sei o quê, já se constrói uma ideia da pessoa. E não há nada como conhecer, cara a cara, conversar, sentir a pessoa na sua essência. Perfeito. Muito bem. Palavras ótimas para terminar, mas dê mesmo a oportunidade de conhecer realmente o outro. Não nos vamos deixar alimentar nem por aquilo que vemos, que é o efeito ideal. Olho para uma pessoa e tiro logo um juízo de valor pela forma como ela se veste, como ela fala, como ela se apresenta. Nem vamos deixar influenciar pelo efeito de informação prévia, que é o ouço uma informação sobre alguém e já fiz aqui a minha dedução sobre a pessoa. Vamos dar a real oportunidade de conhecermos todos uns aos outros. Vamos mandar beijinhos lá para casa? Sim. Grande beijo. Beijinho. Até para a semana.